Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, né? Uma noite abençoada. O Senhor nos tem concedido a oportunidade de estarmos em sua presença, filhos de Deus reunidos, né? E nós sabemos aonde há a presença de Deus, aonde os seus filhos se reúnem, o nome dele é glorificado, vidas são transformadas, lares são restaurados. E vocês estão aqui por um motivo. Vocês estão aqui hoje porque o Pai, Ele deseja reposicionar-nos em algumas questões para que nós possamos viver um destino profético, aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. O Adolfo, ele fez um pedido para vocês, aqueles que quisessem, né? Que se colocassem um pouco mais à frente, e eu vou novamente fazer esse pedido. Mas prestem bem atenção, porque esse pedido ele é intencional e ele vai ser extremamente didático para aquilo que Deus ele deseja ministrar aos nossos corações. Então você que desejar espontaneamente vir mais à frente, venha. Graças a Deus, agradeço ao Adolfo pelo convite que nos fez, né, de estarmos aqui ministrando a vida de cada um de vocês. Com certeza Deus ele tem algo especial para as nossas vidas. O tema da mensagem é reposicionados. Por isso que eu falei que era um pedido didático, né? Então eu creio que a palavra de Deus ela é profética e a nossa vida ela é profética, pois nós somos uma igreja profética. Então quando nós tomamos algumas posturas diante do Senhor, nós somos reposicionados em algo que Ele deseja fazer em nossas vidas. E nem sempre é fácil, porque muitas das vezes esse reposicionamento que Ele pede a nós vai de encontro ao nosso orgulho, vai de encontro àquilo que nós acreditávamos ser o certo ou o errado, é confrontante. Mas nós, sendo filho, como nós ouvimos aqui, tendo esta natureza que é tão grandiosa como o Alan já mencionou, temos sido adotados por Deus, nós deixamos de ser filhos da desobediência. Aonde nós outroramos éramos levados pelos nossos pensamentos, nós fazíamos aquilo que nós bem entendíamos, éramos levados pelas nossas concupiscências, mas nós nos tornamos filhos. E como filhos, a natureza dele, do Cristo, ela se manifesta em nós. E essa natureza é uma natureza de obediência, porque ele foi obediente ao Pai, aonde ele morreu, ele foi ao extremo para fazer a vontade de Deus e nos reposicionar. Gênesis, capítulo de número... Deixa eu deixar minha colinha aqui, né? Gênesis, capítulo 12. Graças a Deus. Antes de ler, estenda sua mão na minha direção, me abençoa nessa noite. Eu sei que cada um de nós carregamos uma porção da parte de Deus, e eu sei que eu não posso fazer absolutamente nada sozinho, pois nós somos um corpo, nós estamos em unidade, e aquilo que vocês talvez precisam ouvir, o Pai colocou dentro de mim, e eu sei que no mundo espiritual existe uma batalha, uma guerra, justamente para que vocês não acessem essas verdades. Então estenda sua mão, clame pela minha vida. Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti e entronizamos, ó Pai, o Senhor em nosso meio. Nós já podemos ouvir a Tua voz, nós já podemos sentir a Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa me usar, Pai, que o Senhor possa se manifestar através da minha vida e de qualquer outro que aqui está presente. Que o Teu Espírito, ó Pai, tenha toda a liberdade, Pai. Que os dons do Teu Espírito venham fluir através da vida desses jovens, desses adolescentes, desses homens, dessas mulheres que aqui estão.
Pois nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não olha para ele como nós olhamos. O Senhor sabe que aqui tem pastores, tem profetas, tem apóstolos, tem missionários, tem empresários, tem políticos, tem homens e mulheres, Pai, que o Senhor estabeleceu para um tempo determinado, e esse tempo é o hoje, é o agora. Que, ó Deus, as realidades espirituais, Pai, venham ser derramadas sobre a vida deles. Tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, reservou para cada um, Pai. Que no Espírito eles possam acessar essas verdades. Ó Deus, e que tudo aquilo, Pai, que o inimigo, Deus, possa ter colocado, Senhor, meu Deus, para atrapalhar. Ó Deus, todas as trevas, Pai, que possam estar entenebrecendo a mente. Ó Deus, que a luz da Tua Palavra venha dissipar, Senhor, meu Pai, todas as trevas, e que a revelação da Tua Palavra, ó Deus, possa tocar o espírito de cada um. E eles venham se reposicionar nas verdades eternas que o Senhor disse ao respeito deles. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Gênesis 12 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoar-te-ei e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe disse, lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Capítulo 13, versículo de número 9 em diante. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Vou repetir. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Podem sentar. Como eu bem disse no início, nós estamos sendo convidados pelo Senhor para que nós venhamos nos reposicionar naquilo que nós podemos entender como sendo um destino profético que Deus ele tem para cada um de nós. Afinal de contas, Deus ele nos conheceu antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. É aquilo que ele disse para Jeremias: eu te conheci, te estabeleci como profeta. Enfim, vocês conhecem bem o texto. Então, dentro daquilo que nós chamamos eternidade, Deus estabeleceu homens, mulheres. Deus estabeleceu muita coisa sobre as nossas vidas. Então nós nascemos, viemos a este mundo,
porém desprovido de uma consciência da eternidade, mas sendo participante de uma consciência agora pecaminosa, sendo participante de uma natureza pecadora, natureza a qual nós de fato não temos ela como a nossa origem, porque a nossa origem ela vem de Deus, e o nosso Deus não é um Deus pecador. O nosso Deus, ele é um Deus santo. Por isso ele vai dizer: sede santos, pois eu sou santo. Ele não está mostrando aqui para nós que há uma condicional ou que há uma opção para nós. Não, ele está falando: vocês agora são participantes de uma nova natureza, e a minha natureza é uma natureza de santidade. Então vocês precisam, à medida que vocês se relacionam comigo, se entregam a mim, dentro da nossa intimidade, que essa natureza ela venha a ser cada vez mais formada. E essa natureza ela é formada por um motivo, porque agora nós somos habitados pelo Espírito Santo, que aqui, como foi dito, é aquele que clama Abba Pai. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos. Nós agora temos a genética dos céus, nós temos a natureza dos céus em nós. Por isso nós agora temos uma natureza santa. Rodrigo, mas eu enfrento tanta dificuldade. Eu te entendo, porque isso é algo processual, mas você precisa entender que à medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós teremos a nossa consciência espiritual expandida, justamente para que nós venhamos nos reposicionar nessa nova natureza. Afinal de contas, nós outrora vivíamos em uma vida pecaminosa. Nós tínhamos uma natureza caída, aonde éramos aquele filho da desobediência que eu mencionei, aonde a nossa mente governava, aonde as nossas emoções, quando se afloravam em nós, talvez nos irávamos, nós já reagíamos. Porém agora, tendo a natureza do Espírito habitando em nós, nós precisamos exercer o domínio próprio. Nós recebemos essa nova natureza, que nos capacita para vivermos uma nova realidade. Porém, muito daquilo que Deus ele deseja fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, nesta cidade, nesse estado, nessa nação, talvez não esteja acontecendo simplesmente porque nós, como igreja, nós não nos apropriamos dessas realidades espirituais. Nós não estamos na posição em que deveríamos estar, numa posição de fato de filho, mas não o filho da desobediência, mas o filho da obediência, aonde a natureza de Cristo a cada dia, a cada instante mais se torna visível na nossa vida. Não apenas porque eu digo que sou, mas porque as pessoas verão, os frutos se manifestarão, e um desses frutos é a obediência. A desobediência é uma característica, é um fruto da velha natureza. Em contrapartida, a obediência é um fruto, é uma característica, é um selo daqueles que foram selados, daqueles que foram selados pelo Espírito, e que agora fazem parte dessa nova natureza. E aqui nós estamos diante desse texto, um texto muito conhecido, que vai mostrar justamente algum desses aspectos, aonde Deus chama o homem, faz uma promessa: far-te-ei de você um pai de multidões, como a areia da praia serão os seus descendentes. Olha para as estrelas, vê se você consegue contá-las, são tão numerosas, assim vai ser a sua descendência. Deus está fazendo uma promessa para que ele visualize em seu espírito e se reposicione naquilo que Deus tinha para ele, Abraão, como um destino profético. Nesse momento, Abraão, ele se chamava Abrão. Posteriormente, ele vai receber de fato o nome Abraão. É mudado, e quando é mudado o nome dele para Abraão, então o significado agora é
pai de multidões. Porém, para que ele se posicione nessa verdade que se revela diante dele, a qual Deus comunica agora, ele precisou obedecer. Para que ele se reposicionasse naquilo que Deus tinha falado para ele lá, quando disse: sai do meio da tua parentela, ele precisou obedecer, pois Abraão ele não tinha obedecido na totalidade daquilo que Deus havia falado com ele. Pois Deus disse: você vai sair do meio da tua parentela. E quando fala-se sobre sair do meio da parentela, Abraão era casado? Não era para Abraão deixar a esposa. Era para ele trazer a esposa, mas a parentela, os outros não deveriam acompanhar. Mas nós sabemos que Abraão tinha uma ligação emocional com Ló. Afinal de contas era o seu sobrinho, o pai de Ló havia falecido. Porém, nós precisamos entender que em algumas situações, se nós queremos realmente viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, Deus ele vai nos colocar em situações que podem ser confrontantes, como eu disse, aonde teremos que ter uma firme convicção que Ele vai cuidar de cada um de nós, de cada detalhe. O que nós precisamos é tão somente obedecer. O que tão somente nós precisamos é fazer a vontade dEle, da maneira que Ele tem direcionado. Então Abraão sai, porém leva Ló. E aí no capítulo 13, aonde eu li, a gente vai ver a consequência. E precisamos ter maturidade para compreender isso. Rodrigo, mas eu só sou uma criança, eu só sou um adolescente. Entenda que todas as decisões que nós tomamos, ela de alguma forma vai implicar no nosso futuro. Então, se existe um tempo onde você já precisa se apropriar da sua natureza no Espírito e se posicionar em uma natureza onde você vem amadurecer no seu Espírito, é agora. Esse é o momento. Lembra de Jeremias, já mencionei. Eu só sou uma criança. Não, Jeremias, você não é uma criança, você é um profeta. Você não é apenas um menino. Não. Eu estabeleci algo. Se posicione. Saia dessa posição sua de vitimismo. Saia dessa posição sua onde você se coloca como um coitado e como um injustiçado, e se aproprie daquilo que Deus ele diz e fala ao seu respeito. Traga à memória as promessas que Ele já te fez, e viva as promessas dEle. E muitas das vezes nós fazemos isso, carregamos em nosso coração, carregamos em nossa vida tantas coisas que já deveríamos ter deixado lá atrás. Abraão, é só você, sua esposa, deixa tudo. Ló aqui representa tudo aquilo que nós insistimos em carregar conosco, quando Deus já tinha falado ou já disse: deixa lá atrás. Se você quer viver no hoje, aquilo que eu tenho para vocês, aquilo que já era para estar lá atrás, que fique lá. Se nós queremos viver de fato essa nova natureza, nós precisamos viver a nova, deixar a velha para trás. Mas eu fui tão ferido, Rodrigo, você não tem noção. Me machucaram, minha alma sangrou. Ei, aquele que pode estancar a ferida, Ele está aqui. Ele sabe o que é ser ferido, Ele sabe o que é ser machucado, Ele sabe o que a religião pode fazer. A religião que é implacável muitas das vezes, que não compreende a essência de um verdadeiro adorador, que simplesmente ouviu e está buscando obedecer, que adoração em espírito e em verdade. Aquele que entendeu que não há um padrão,
mas que o modelo é aquele que Ele forma em cada um dos seus. Mas talvez você está carregando isso contigo. Deixa lá para trás, porque isso está atrapalhando aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Deus está falando conosco. Quantas coisas nós insistimos em carregar, quantos traumas. Entenda algo: Deus, Ele quer nos curar do nosso passado, nos reposicionar em nosso presente, para que nós tenhamos uma visão, uma perspectiva profética do nosso futuro. Eu vou repetir: Deus, Ele quer nos curar do nosso passado, tudo aquilo que nos machucou, a velha natureza que nós pertencíamos. E isso Ele fez quando enviou o Filho. Quando nós nos rendemos a Cristo, essa ferida foi sarada, porque nós adentramos agora em uma nova realidade. Porém, nós precisamos nos reposicionar no presente, aonde nós, no Espírito, nós nos apropriamos de tudo aquilo que Ele diz por meio da sua palavra. É o que eu mencionei no começo: nós somos santos. Eu só posso entrar em novos níveis de santidade se eu entender a minha natureza, que agora é santa. Porque senão eu vou continuar sucumbindo diante da pornografia. Porque senão eu vou continuar sucumbindo diante de tantas coisas que me deformam, me descaracterizam da minha essência, de quem eu sou, e que causam dor, marcas profundas no ser. Porque tudo que vem depois é a tristeza. Ah, Senhor, por quê? Por que eu fiz isso e desobedeci a Tua palavra? Talvez seja porque você ainda não se posicionou nas verdades que Ele diz a você. E nessa noite Ele está falando: ei, você é meu filho, você é minha filha, eu te dei tudo aquilo que você precisa para vencer essa situação. Eu te dei o meu Espírito que hoje habita em você, que é o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso consolador de todas as horas, que sabe aquilo que nós carregamos e tem a cura. Aleluias. É uma noite de cura. É uma noite de libertação das cadeias emocionais, das cadeias que aprisionam a alma. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, que é o óleo da alegria. E esse óleo, essa unção, despedaça o jugo da tristeza que por tanto tempo tem te ferido, que por tanto tempo tem gerado em você mágoas. Aleluia. Então Abraão, ele chega num ponto onde ele se dá conta que a desobediência dele estava dando frutos. Afinal de contas, os seus pastores, os pastores de Abraão e de Ló começam a brigar, situações começam a ser levantadas, tudo porque Abraão desobedeceu em partes. E aqui tem uma frase, né, se eu não estou enganado, que eu acho que é do pastor Marcelo, que ele pregou, ele falou, né? Quem lembra? Quem desobedece, como que é? Quem obedece, como que é? Alguém lembra? Teve uma ministração que ele falou
que quem obedece por parte não está obedecendo, ainda é desobediência. Então Abraão, ele obedeceu em partes. E nós às vezes achamos que porque obedecemos em partes está tudo bem. Não, Deus ele tem um modelo, Deus ele tem um padrão. Deus ele, quando fala o que fazer, ele também diz o como fazer. E foi o que ele fez com Abraão. Não apenas saia, mas saia sem os seus parentes. E Abraão em partes desobedeceu, e essa desobediência causou toda essa situação, aonde os seus pastores entraram em contenda. A desobediência de um homem fez com que outras pessoas entrassem em contenda. Pessoas que talvez não teriam nada a ver com aquela situação. Aí fica a pergunta: o que é a nossa desobediência, se assim temos vivido em algumas áreas da nossa vida, tem gerado? Será que não precisamos nos reposicionar? Quando talvez o nosso pai, a nossa mãe, aquelas pessoas que têm o cuidado sobre as nossas vidas nos dão um direcionamento. Quando o Pai, Deus, nos seus momentos de oração, Ele traz direcionamentos para vocês. Será que nós temos realmente obedecido na totalidade daquilo que Ele tem falado? Ou talvez nós nem temos mais ouvido a voz dEle, porque nós nos tornamos tão desobedientes, a ponto do nosso coração ter se endurecido, virado uma pedra, que nós não mais ouvimos Ele. Entenda algo aqui, que a nossa sensibilidade à voz de Deus, ela se aflora à medida em que nós mais obedecemos. Quanto mais obediente eu me torno à voz de Deus, aquilo que a palavra dele nos direciona, mais sensível eu me torno, porque o meu coração vai sendo quebrantado, a minha nova natureza vai sendo aperfeiçoada em Cristo, porque Ele foi totalmente obediente. E essa nova natureza aflorada em mim, em nós, fará com que nós vivamos uma vida em obediência, e o nome dEle será glorificado nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Abraão chega nesse momento, se posiciona diante de Ló. Olha só, aquilo que nós não nos posicionamos lá atrás, e nós carregamos conosco no presente tempo chamado hoje, nós teremos que nos posicionar. Abraão, talvez, por conta daquela questão que eu mencionei, emocional, talvez não se posicionou diante de Ló lá atrás. Mas agora, no presente tempo, que ele estava vivendo aquela situação, ele precisou se posicionar diante de Ló e encarar ele face a face e ter que dizer: nós vamos precisar agora nos apartar. Então, Abraão deu a possibilidade de Ló escolher para qual lado ele iria. Afinal de contas, Abraão, ele tinha recebido a bênção de Deus. A bênção de Deus estava sobre Abraão. E nós estamos debaixo também da bênção de Abraão. Nós também estamos nesse lugar de bênçãos, onde toda sorte de bênção nos alcançou, porque nós estamos posicionados hoje em Cristo. Porém, a manifestação material de muitas das bênçãos que Deus tem para se revelar diante de nós, requer de nós um reposicionamento, aonde nós venhamos obedecê-lo. Porque se eu estiver em um local de desobediência, entenda, porque
essa obediência é justamente para que aquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas possa nos alcançar. Por isso nós precisamos viver uma vida de obediência, para que cada uma dessas bênçãos que Ele projetou em um tempo oportuno se manifeste, e nós possamos acessá-la. Então nós não somos mais aqueles que correm atrás das bênçãos, porque nós estamos caminhando em obediência. Agora as bênçãos de Deus nos alcançam, porque nós estamos andando num caminho chamado obediência. E esse caminho chamado obediência é o caminho que Ele estabeleceu. Então Ele está simplesmente nos direcionando, falando: vai pela esquerda, vai pela direita, faça assim, dessa forma. Por quê? Porque Ele é aquele que projetou. Então nós precisamos nos entregar, confiar plenamente em nosso Pai, porque nós levantamos a nossa mão para dizer o quanto amamos o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas naquele momento em que nós precisamos obedecê-lo, para vivermos cada uma dessas bênçãos, nós retrocedemos. Mas essa é uma noite onde o Senhor Ele está nos reposicionando nesse lugar. Esse lugar tem um nome: Jesus Cristo. É nesse local, ou melhor, é nesse quem, né? Porque Cristo não é um local, é um alguém em quem nós nos posicionamos. Porque nós nos reposicionamos em Cristo, que foi obediente até a morte de cruz. Nós então passamos a desfrutar de tudo aquilo que o Pai nos concedeu, porque nós também nos tornamos o quê? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós agora iremos vislumbrar as realidades que Ele destinou para as nossas vidas. Ló, ele vai para uma direção, Abraão vai para outra. E prestem atenção aqui. Olha só o que vai acontecer. Após Ló se apartar, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Quando que Deus veio e falou com Abraão? Depois que Ló se apartou dele. Deixe Ló ir embora. Mais uma vez eu vou perguntar para que você, para que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós e percebermos este Ló que nós insistimos em carregar, que aflige a nossa alma, que nos inquieta. Porque nesse momento em Deus Ele vai se apresentar, Ele vai se revelar para você, depois que Ló for embora. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Abraão aqui ele está em um ponto específico, geográfico. Ele está sobre uma montanha, ele está sobre um lugar onde ele poderia contemplar todas as campinas, ele poderia ver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Isso é algo belo. Prestem atenção nisso, porque quando ele obedeceu, ele foi reposicionado. Ele estava em um ponto específico, aonde agora ele poderia levantar os seus olhos e enxergar exatamente tudo aquilo que Deus tinha para ele. Vocês estão conseguindo entender? Levanta os teus olhos agora do lugar aonde estás. Agora ele estava numa posição, agora ele estava no lugar. E aí Deus fala: levanta,
E é isso que Ele está nesse momento falando para nós. Eu sei que muitas situações podem ter feito você chegar aqui de uma forma, mas eu estou falando com vocês: levantem os vossos olhos, comecem a me obedecer, porque eu tenho uma realidade nova para apresentar para cada um de vocês, que irá confirmar as promessas que eu já fiz para cada um de vocês. Abraão está num ponto aonde viria a confirmação daquilo que Deus tinha falado. E talvez Abraão poderia já estar questionando: Deus, mas as tuas promessas, aquilo que o Senhor disse para mim, que eu seria pai de multidões, que o Senhor falou que a minha posteridade seria numerosa, que o Senhor me daria as terras aonde os meus pés, por onde meus pés caminhassem, seria uma terra próspera, esses lugares seriam abençoados. Talvez ele estava numa crise existencial sem entender, mas tudo razão da sua desobediência, porque ele não estava manifestando a natureza a qual ele de fato pertencia. Então ele está em crise, e essa é a crise que nós vivemos. Muitas das vezes questionamos Deus em tantas coisas, ficamos perdidos, sem entender tantas coisas. Mas o Senhor, Ele veio nessa noite, Ele está falando conosco, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos ama. Ei, Ele te ama, Ele nos ama, e Ele está nos reposicionando. Então Abraão está nesse lugar, ele levanta os seus olhos, e ele agora consegue enxergar toda a campina. Olha só, isso é algo magnífico, porque ele agora está num lugar, numa posição, aonde ele não vê nem além e nem a menos, mas ele vê a medida exata, a porção exata que Deus tinha para ele. Aonde os seus olhos conseguirem enxergar, até onde os seus olhos forem capazes de ver, isso fala da fé. Até onde nós conseguimos perceber, contemplar essas realidades no Espírito que o Senhor tem para as nossas vidas, só será possível se andarmos em um caminho chamado obediência. Deus, Ele quer curar o nosso passado, nos reposicionar no presente e nos dar uma perspectiva profética do nosso futuro. É isso que Ele deseja fazer. Abraão, ele precisava se reposicionar, e agora ele está reposicionado. Quantos aqui nessa noite conseguem fechar os seus olhos e falar: Pai, eu vejo que eu preciso me reposicionar. Quantos de nós estamos fora dessa posição? Talvez nos assustamos até quando ouvimos a voz de Deus falar, porque saímos da posição. Rodrigo, como assim? Adão foi criado para estar em uma posição aonde ele com Deus era um no Espírito, aonde ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Quando desobedeceu aquilo que Deus havia dito, estabelecido: não toque naquela árvore, não coma daquele fruto. Quando ele saiu de uma posição de obediência e desobedeceu a voz de Deus para obedecer a voz de Satanás, ele entrou em crise,
em crise de identidade. E aí a Bíblia vai dizer que agora, após ter pecado, ele ouve a voz de Deus no jardim e ele temeu. E o que Deus vai perguntar para ele? Adão, Adão, onde estás? Porque eu te criei, eu te formei, eu soprei em você do meu espírito, para que você esteja em um ambiente, em um lugar, aonde nós possamos comungar, aonde nós possamos cear, aonde nós possamos nos desfrutar em adoração. Mas Adão, você não está mais na posição, você não está mais nesse lugar. Onde você está, Adão? Adão estava escondido. Não se esconda nessa noite. Não se esconda. O medo era o resultado da desobediência. Deus não queria que eles temessem, porque Deus estava ali já dando início a um projeto que ele já havia estabelecido antes da fundação do mundo. Deus, ele já veio ali se manifestar para Adão, para dar início a um plano de reposicionamento. Porém o homem temeu, porque agora, devido à desobediência, eles pecaram. Mas Deus estava ali para restaurá-los. E o Senhor está nessa noite para nos restaurar, para nos reposicionar em sua presença, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Talvez você um dia recebeu uma promessa, e eu não estou falando aqui daquilo que um homem possa ter dito para você, porque se você é alguém íntimo de Deus, se você é alguém que se relaciona em espírito e em verdade com Ele, e Ele tem acesso livre ao seu coração, e muitas coisas Ele vai compartilhar ao seu coração, onde talvez Ele possa ter no seu íntimo, no seu particular, falado com você: ei, eu te chamei, e eu tenho uma obra para realizar na sua vida. Você vai ser um pastor, você vai ser um adorador na minha presença. Porém, talvez você possa estar vendo essa promessa tão distante. Por qual motivo? Será que não é porque nós estamos em um ambiente de desobediência, quando deveríamos estar em uma posição de obediência? Então que nessa noite nós possamos nos apropriar dessa realidade. Rodrigo, qual realidade? Nós somos filhos da obediência. E à medida que manifestamos obediência, mais claro se torna as verdades eternas e os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas. Porque à medida que nós obedecemos, nós vamos caminhando em obediência. E à medida que nós vamos caminhando e vamos dando novos passos, esses novos passos vão nos aproximando daquilo que o Senhor estabeleceu, e aquela visão que nós tínhamos meio turva, devido à distância, começa a se tornar agora mais nítida. Talvez alguns de vocês, talvez nós, vamos precisar dar um reset no nosso GPS, porque talvez tenhamos em algum aspecto da nossa vida perdidos o caminho, a rota.
E aí hoje o Senhor, Ele está restabelecendo a rota. Ele está te dando uma oportunidade para você voltar para um ponto a qual Ele estabeleceu para que você esteja. E nessa placa vai estar escrito obediência. E aí quando você se der com essa placa que vai estar escrito obediência, ela vai ter uma seta que vai estar te apontando uma direção. E quando você entrar nessa nova direção, você vai ver algo maravilhoso que Ele tem para você. E aí você vai compreender que melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Porque às vezes o sacrifício que nós estamos fazendo não é de fato um sacrifício em adoração a Deus, mas é um sacrifício desprovido da nova natureza, é um sacrifício humano, aonde nós estamos apenas buscando conquistar aquilo que o Senhor não disse para nós conquistarmos, aonde o sacrifício que estamos fazendo é um sacrifício de alguém que está desejoso lutar para vencer em um aspecto que talvez não seja para você lutar em vencer. Rodrigo, mas é possível? Sim, é possível. Quando estamos em um caminho de desobediência. Gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé, para a gente finalizar. Eu gostaria de pedir para você que compreendeu essa palavra e que gostaria de dar um passo para profeticamente declarar, não para o Rodrigo, não para as pessoas que estão aqui, mas para você. Eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Nós gostaria de estar orando pela sua vida. Você que deseja, você que sabe que está carregando traumas, o Ló, que deveria ter ficado lá para trás. Quero te convidar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não há ninguém? Senhor, Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, que o Senhor bem conhece, o Senhor bem sabe o que cada um tem vivido. Ó Deus, eu te peço, Pai, que esta palavra que é do Senhor, que ela, Deus, venha produzir, Pai, tudo aquilo que é necessário para a vida de cada um dos teus filhos. Aonde, Senhor, meu Deus, eles venham estar sendo reposicionados em Ti, naquilo que o Senhor estabeleceu para cada um deles. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo, Pai, que estava no coração deles, ó Pai, que, ó Deus, venha ser lançado fora. Que as cadeias que aprisionavam a mente, o coração, ó Deus, mantendo eles, ó Pai, em um local de amargura, de tristeza, de lamento, de dor, de sofrimento, Pai. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha quebrar os grilhões, as cadeias, as prisões, que venham ser despedaçados em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Pai, Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um, e aquilo, ó Deus, que cada um tem vivido. Em nome de Jesus Cristo, nas regiões celestiais, potestades e principados, nós liberamos uma palavra, em nome de Jesus Cristo. Aqui estão filhos do Deus vivo, que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, se lancem nesta posição em Cristo, porque nesse local, nesse ambiente, você não pode ser tocado por Ele. Se esconda do sangue do Cordeiro, porque debaixo do sangue do Cordeiro haverá cura para a sua alma. Mergulhe agora em nome de Jesus Cristo. Mergulhe agora em nome de Jesus Cristo. Cobre, Pai, os teus filhos com o teu sangue.
Espírito Santo, o óleo da tua unção, o azeite fresco, o óleo da alegria que ungiu Jesus Cristo para pôr em liberdade os cativos, o mesmo óleo, Pai, que corre pela tua igreja, pelo teu corpo, ó Deus, que venha pôr em liberdade aqueles que estão cativos aqui em nome de Jesus Cristo, que eles possam se alegrar em seus espíritos, que eles possam desfrutar de uma nova natureza, em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta, Pai, liberta, Senhor, meu Pai, dos traumas, das palavras que feriram. Feche os teus olhos, adore.